Educação à distância, mudando realidades. Olá, minha aluna, olá, meu aluno, tudo bem? Eu sou o professor Arthur Simpson, essa é a disciplina de gestão de projetos do curso Gestão Pública EAD. Perfeito? E agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Sou docente aqui do IFRO, gênero masculino, de cor parda, com cabelos pretos. E agora estou vestindo uma calça de cor clara, uma calça jeans de cor clara, uma camisa azul e um terno de cor cinza. Com relação ao ambiente onde eu me encontro, eu estou no estúdio de gravação do IFRO, aqui em Porto Velho, que é o campus Porto Velho, Zona Norte. E ao meu fundo eu tenho uma parede de cor branca e ao meu lado direito uma tela interativa. Perfeito? Feitas essas descrições, agora a gente então inicia a nossa primeira aula do curso de gestão de projetos. Vamos lá? Convido você aqui a vir aqui para a tela para a gente acompanhar aqui os próximos slides com relação à agenda da nossa aula. Então, primeiramente aqui a gente tem como objetivo apresentar os conceitos relativos a projetos, operações, programas, portfólios e a gerenciamento de projetos, né? Depois apresentar as principais etapas que constituem um projeto e, por fim, apresentar os tipos de projetos. E aí a gente começa no primeiro slide com a seguinte pergunta: o que constitui um projeto? Os projetos sempre fizeram parte da humanidade e são executados com frequência, às vezes inconscientemente. Há diversos tipos de projeto, desde os pessoais, como viagens, construções, eventos, e até os corporativos, como fusões e aquisições. Um projeto é um empreendimento único com datas de início e términos definidas. Na elaboração do projeto, há a busca por recursos. O projeto é conduzido por pessoas que se esforçam para alcançar objetivos que foram previamente pré-determinados. E por último, os projetos, eles desempenham um papel significativo na gestão estratégica das organizações, em meio ao atual ambiente competitivo de negócio. Os projetos são os motores da mudança e da implementação de estratégias e inovações que fornecem vantagens competitivas às empresas. Então aqui a gente tem uma perguntinha, né? O que constitui um projeto? Todos vocês aí, quando entraram aqui nesse curso, vocês tinham um projeto pessoal, um projeto profissional de vida, né? Vou fazer um curso à distância superior aqui no Instituto Federal de Rondônia. Então isso é um projeto e ele possui características bem definidas. Uma delas é a data de início e a data de fim. Então todo projeto, ele necessariamente, ele tem essas características, viu, gente? Tá, ele tem uma data de início. Então você, quando entrou no IFRE, por exemplo, em 2020, 2021, né, aquela foi a data de início do teu projeto. Esse curso dura quanto tempo? 2 anos? Então esse projeto, ao longo desses 2 anos, né, ele precisa ser concluído, finalizado, né, para ele ter um início, ele ter o seu meio e o seu fim bem definidos. Perfeito? Você também pode ter outros projetos aí de vida, né? Professor, eu quero passar num concurso, meu sonho, né? Meu projeto de vida é esse, é casar, ter um casamento, ter filhos, ter uma família, enfim. Então, na verdade, a gente vive com vários projetos, né? E algumas vezes eles estão somente nas nossas cabeças. Agora, quando a gente trata de organização, né, de uma instituição, esses projetos eles não podem ficar somente nas nuvens, né? Somente aí na questão do pensamento. Eles têm que ser traduzidos e têm que ser encaixados, né, em alguns termos, em algumas características. E é isso que a gente vai ver aqui ao longo do curso, né? Como é que a gente institui um projeto, como é que a gente toca esse projeto, o que necessariamente a gente deve levar em consideração quando a gente inicia um projeto. Professor, será que um projeto é igual ao outro? Enfim, então tudo isso a gente vai ver aqui ao longo do curso. Eu chamo você mais uma vez aqui para vir para o slide para a gente poder acompanhar, né? E aí, o slide traz um pouquinho do que eu estava falando agora anteriormente, as principais características do projeto. Eu falei, gente, do prazo limitado, né? Então você tem um início, um meio e o fim. Você tem dentro de um projeto objetivos que são o quê? Totalmente específicos. Você tem recursos que são definidos e você tem uma questão da incerteza, né, gente? Não é possível a gente prever tudo que vai acontecer no futuro. Agora, um projeto, uma outra característica fundamental para que vocês entendam essa nossa disciplina é que um projeto ele é temporário
e único, ou seja, né, você não vai ficar projeto emagrecimento para o verão, você não vai ficar 5 anos ali fazendo uma dieta, né, todo ano. Cada ano vai ser um projeto diferente, né? Você quer perder peso, outra hora você quer ganhar massa muscular, né? Isso eu estou falando no caso de um projeto de vida, um projeto de saúde. Então, enfim, você tem algumas características que são diferenciadas, né, que são específicas, temporárias e únicas, né? Então essa é uma outra característica, um projeto ele é único. Professor, a gente teve aqui no Brasil a Copa do Mundo, lá em 2014. Foi um projeto específico. Não vai ocorrer uma outra Copa. Por mais que ocorra uma outra Copa aqui no Brasil daqui a 20, 30, 50 anos, vai ser totalmente diferente do projeto que ocorreu aqui no ano de 2014. Nós tivemos aqui vários estádios, né, toda uma preparação de logística, orçamentária, enfim. Então aquele projeto foi único, ele foi exclusivo. Nenhum projeto é igual ao outro. Mas isso não significa que você vai aprender, que você vai entrar no processo, né, de maturidade, de maturação, ou seja, você vai melhorar as suas práticas, você vai aperfeiçoar. Sim, a ideia é que você consiga sempre, constantemente, aperfeiçoar aquilo que não deu certo, né? E aí manter aquilo que vem dando sucesso, que vem dando êxito. Beleza? Vamos lá, continuidade aqui no nosso slide. Algumas características aqui. Os projetos são realizados em todos os níveis da organização e podem envolver uma ou mais unidades internas ou externas, né? Exemplo de projetos no âmbito da nossa administração pública, né, gente? Construção de uma estrada incluída no PAC, por exemplo, né? Construção de uma ponte que nós tivemos aqui, que liga aqui o município de Porto Velho ali para o outro lado do Rio Madeira, né? Ponte Porto Velho-Maitá, então é um exemplo de um projeto. Alguma reforma de um órgão público que esteja ocorrendo, que esteja acontecendo. Por exemplo, implantação do serviço de informação ao cidadão, né, em algum órgão específico. Então, aqui são exemplos de projetos que ocorrem no âmbito da administração pública. E o que são operações? Os alunos às vezes confundem, acham que são as mesmas coisas, né? Projeto, operação, e não são. Operação são atividades desenvolvidas nos distintos setores da empresa e que contribuem para o seu funcionamento. Exemplos aqui de operações na gestão pública. Dentro do IFRO, quando a gente faz uma elaboração da folha de pagamento aqui no SIAP, dos servidores do IFRO. Isso aqui é uma rotina operacional, ou seja, né, todo mês esse processo ele vai acontecer da mesma maneira, né? Claro que às vezes pode ter uma outra diferençazinha, mas é um processo que é uma operação que vai ocorrer aqui constantemente. O atendimento aos alunos aqui dentro do Instituto Federal de Rondônia, né? Então também é um outro exemplo de operação. A administração do almoxarifado e do patrimônio, mais um exemplo de operação. E aqui no próximo slide a gente tem as principais diferenças entre operações e os projetos. Vem acompanhando comigo na tela, não dorme, não pisca. Professor, característica das operações, vamos lá. É um evento contínuo, produz produtos, serviços ou alguns resultados que são repetitivos, como a gente falou no exemplo do slide anterior, né, que a gente trata aqui a questão da folha de pagamento aqui dentro do IFRO, né, elaboração. Isso aqui é algo contínuo, todo mês a gente vai ter que fazer a folha de pagamento. Então, já foge daquela característica que nós vimos, né, que o projeto é o quê? Ele é um evento temporário, ele vai ter uma data de início e uma data de fim. A principal diferença entre projeto e operação, eu diria que é essa, né? As operações utilizam aqui gerenciamento de processo para dar conta, né, de todo mês ou toda a rotina ser feita de maneira sistemática. E os projetos, eles vão entregar um resultado que é único. E os projetos também utilizam, né, mecanismos para gerenciar todas essas atividades que são feitas dentro da gestão de projetos, tá? Então essa é a principal diferença aí que eu diria para vocês. Projetos, quando a gente fala de projeto, resultado único, produz um resultado que é exclusivo, somente aquele resultado. As operações não, você vai ter que, né, constantemente estar fazendo, então é algo mais rotineiro, é algo mais cotidiano, perfeito? Aqui na tela. Próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um programa. Então dentro dessas principais definições nós também temos uma outra definição, né? O que é um programa, professor? Então um programa, ele na verdade ele é um conjunto de vários projetos que são gerenciados de uma forma coordenada, né? Cuja finalidade
é obter benefícios, ou seja, os resultados são sentidos por empresas, serviços e sociedades em geral. Então é notório também que a gente faça esse destaque que o projeto tem como finalidade a entrega do produto ou do serviço, né? E a finalidade do programa são os benefícios prometidos. Então, quando a gente fala que um programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, lá do governo federal, quais são os benefícios que ele vai trazer para a sociedade? Né? Vai facilitar o crédito às pessoas que têm baixa renda, né? Você vai tirar pessoas que moram na rua, de repente, ali ter uma possibilidade de ter a própria casa, que é o sonho de muitos brasileiros. Então, um programa ele tem esse aspecto, né, de benefício, de um resultado de efetividade, de mudar aquela realidade daquela localidade. Perfeito? Essas são as principais características aqui de um programa. Ok? Vamos lá, avançando aqui na tela indo comigo. E aí, mais uma definição é com relação ao portfólio, que é um outro termo também que a gente vai ouvir falar bastante aqui no curso. Portanto, o que é um portfólio, professor? Um portfólio é um conjunto de projetos, ou seja, vários projetos, programas e outros trabalhos que foram agrupados com o objetivo de facilitar a gestão eficaz do trabalho para o alcance daqueles objetivos que são considerados estratégicos, né? Então, o portfólio vai ser projetos em andamentos ou planejados e que estão correlacionados ou não. Então, o interessante é que aquele portfólio, ele seja o mais recomendável, né? Pode ser que não, mas é o mais recomendável é que ocorra uma similaridade entre aqueles assuntos, né? Para facilitar justamente a gestão coordenada e integrada daqueles projetos. Perfeito? Vamos avançando aqui mais uma vez. Aí aqui a gente tem um exemplo, né, gente, bem didático para vocês. Bom, portfólio é um conjunto de projetos, programas. Então aqui eu tenho o portfólio, aqui eu tenho os projetos e aqui eu tenho os programas. Dentro do portfólio, né, eu tenho portfólio, projetos e programas. Dentro de um portfólio, eu posso ter programas e projetos. Dentro dele também eu posso ter alguns projetos que são específicos. Dentro dos programas, eu também posso ter programas, projetos e, por último, os projetos que vão entregar alguma atividade ou algum resultado que seja exclusivo. Perfeito? E aí, gente, a gente agora parte para a gestão de projetos como um todo. Então, a gente vai ver aqui as principais atividades que são ligadas, que são relacionadas à gestão de projetos, tá? Então, gestão de projetos é fundamental para reduzir falhas e controlar melhor todas as etapas do projeto, além de garantir a qualidade daquele resultado que vai ser entregue. A gestão de projetos é tão essencial que conta com um próprio instituto, né, gente, que é o PMI, né, conhecido como Project Management Institute, ou seja, uma organização sem fins lucrativos que se dedica a divulgar as melhores práticas dentro desta área. O PMI é responsável pelo desenvolvimento de um guia de gerenciamento de projetos, que é conhecido na literatura, gente, como PMBOK, né? Bem como pela realização de pesquisa nessa área. Então, esse guia é um guia que ele tem várias edições, né? Primeira, segunda, terceira, quinta. Se não me engano, ele está na 6ª edição agora, que é o guia PMBOK. Então, é um guia que ele traz como se fosse um manual de uma gestão de projetos, ou seja, como que um projeto deve ocorrer. Então é um guia, é uma referência, é um norte. Sugiro para você também fazer uma busca aí, faz uma busca pela internet, dá uma olhada nesse guia, como é que ele funciona. Um guia completo que ele vai possibilitar você a fazer toda essa gestão de projetos, de qualquer projeto que você vai fazer. Evidentemente que ele é muito mais recomendado para quando você vai atuar dentro de uma organização em algum projeto específico. Perfeito? Dando continuidade aqui na tela. E aí nós temos então dentro desse guia, que é o guia PMBOK, ele traz para a gente aqui as principais etapas para elaborar, ou seja, como é que eu faço a criação, como é que eu inicio, como é que eu coloco um projeto em prática. Existem 5 principais etapas para elaborar um projeto. A primeira etapa é o início, já a gente vai ver aqui as principais características. Na segunda etapa eu tenho o planejamento, na terceira a execução, na quarta etapa o monitoramento e por último eu tenho a etapa de conclusão, porque um projeto tem início, meio e fim muito bem delineados. Perfeito? Vamos avançar aqui agora para tratar um pouquinho sobre a primeira etapa, o início de projeto.
quando e quais são as principais recomendações que você deve fazer enquanto gestor? Bom, nessa etapa do início do projeto, você tem que identificar quais são as principais necessidades mais evidentes daquele projeto. Destaca-se que o problema a ser resolvido é examinado justamente aqui nessa fase do início do projeto. Há também a atribuição da missão e dos objetivos lá daquele projeto. Essa fase inicial é um momento em que as partes interessadas, conhecidas como stakeholders, já falei bastante para você o que são stakeholders, né? Todas as partes interessadas, clientes, fornecedores, sociedade, enfim, né? que são partes daquele projeto que são identificadas. Além disso, é feito um esboço que representa as principais características do serviço ou do produto a projetar. Então, quando a gente fala de início do projeto, a gente está falando de que a gente vai começar ou não esse projeto? A fase ainda, né, de uma concepção. E aí, será que tem uma viabilidade? Qual que é o nosso objetivo? Vamos fazer uma Copa do Mundo no Brasil ou não vamos? Para quem acompanha um pouquinho aí com relação ao futebol, sabe que isso é decidido 10, 15, 20 anos antes, né? As cidades que vão ser sede da Copa do Mundo. Então, ou seja, tudo muito bem planejado. Então, nessa fase aqui de iniciação, é para você realmente ter aquelas, né? Vamos fazer aqui no Brasil, tem viabilidade, não tem? Quem serão os principais stakeholders, né? Que serão envolvidos aí, a sociedade. Imagina, né? A gente teve aqui, acho que 10 cidades, né, que foram sede da Copa, Manaus, não lembro agora todas de cabeça, algumas lá do Nordeste, Rio, São Paulo, enfim, né, Belo Horizonte, Porto Alegre. Tivemos algumas cidades que foram sede da Copa, né? Então, essa fase de iniciação ela já prevê essas coisas, quem vão ser as partes interessadas, né? Essas cidades, consequentemente, entram nas partes interessadas, porque uma Copa do Mundo se atrai muito turista, né? Atrai coisas que são positivas, coisas que são negativas. Inclusive temos até obras que não foram, né? Não foram aí finalizadas, obras que foram previstas para a Copa do Mundo e infelizmente não foram finalizadas, né? Enfim, gente, então, mas a ideia é essa, na fase de iniciação, o que eu vou fazer? Será que eu inicio esse projeto? Ou será que não? Será que eu vou fazer o concurso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, do INSS, né? Da Receita Federal? Você vai fazer uma chuva de ideias aqui, né? Um brainstorm que a gente fala dentro do universo da administração, né? Então é uma fase de você aí colocar algumas considerações. Decidiu, vai iniciar o projeto, bacana. Aí a gente parte então para a segunda fase aqui que a gente vai ver agora na tela, né? Que é a fase de planejamento. Agora sim a gente começa aqui, decidiu que vai fazer aquele projeto. O que seria essa fase de planejamento, né? É a etapa em que são definidas as competências da equipe, bem como a elaboração de um cronograma, olha que interessante aqui, né, com prazos e datas de entrega, né? Então esse escopo do projeto é mais detalhado aqui nessa fase de planejamento, assim como a avaliação dos recursos que são necessários para concluí-lo, né, gente? Então aqui uma característica fundamental, definir o cronograma desse projeto, as fases que vão ser executadas esse projeto, justamente na fase de planejamento, que é onde você vai fazer a definição, né? Quem resolve o quê, quem vai ficar com qual área específica desse projeto, se terão alguns programas, algum portfólio específico, enfim. Então é aqui nessa fase que tudo isso é definido. Passada a fase de planejamento, vamos para a terceira, que aí sim é a fase da execução. Então já iniciou, planejou, agora você executa, né? Então o projeto começa o que, gente? A tomar forma e a se tornar realidade. Então você decidiu que ia fazer uma redução de peso, uma mudança na tua rotina, aí, né, teve a fase de iniciação, planejou tudo, agora você começou literalmente, né, a ir para academia, fazer o crossfit, fazer musculação, enfim, né? Então como resultado aqui, o envolvimento de todos na equipe é fundamental. A fase de execução é a fase do acontecimento, onde as coisas estão realmente acontecendo, né? Por tudo aquilo que você iniciou, você fez aí uma previsão orçamentária, porque o projeto ele tem que definir muito bem a questão dos custos, né, que vão ser aí incididos para produzir esse projeto,
Tudo isso tem um custo. Imagina, você vai fazer ali essa ideia que a gente estava falando, né, de uma redução de peso, alguma coisa assim, né, para melhorar a tua saúde. Você vai ter que ter um custo, vai pagar uma academia, um crossfit, um médico, uma nutricionista. Você tem que fazer uma previsão disso. Quem vai fazer um concurso, por exemplo, investe no bom material, no cursinho PDF, em umas videoaulas, em livro. Muitas vezes viaja para outros estados para estar fazendo prova. Então tudo isso tem um custo, né? Tem aí um valor financeiro. Perfeito? Depois da fase de execução, nós temos a fase de monitoramento, que é uma fase de acompanhamento, né? Para você realmente verificar algumas correções. Então, nessa fase de monitoramento aqui, ela serve como um espaço para fazer algumas alterações ou algumas correções que vão ser o quê? Totalmente necessárias àquele projeto. Então, é muito comum que você tenha feito uma previsão, tenha feito um planejamento e você precisa aí fazer algum ajuste. Olha, aquilo que eu previ, né, não está saindo conforme foi estipulado, né? Eu queria fazer aí, perder, né, 5 quilos por mês, estou perdendo 500 gramas, tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada. É a hora de você fazer um ajuste. Você não vai esperar chegar ao fim do projeto para você verificar que aquele projeto não foi viável. Né? Esperou, ele fez, por exemplo, estimou para 6 meses para perder ali 5 quilos, mas espera, né, chegar aos 6 meses, poxa, não perdi 500 gramas. Agora que você vai fazer uma ação corretiva, agora que você vai fazer um ajuste, não. Não é nessa hora. É a mesma coisa dentro de uma organização. E dentro de uma organização, você tem uma chefia, você tem uma liderança e ele vai estar te cobrando, vai estar em cima de você, né, de olhos abertos, em cima de você. Beleza? Passada a fase de monitoramento, a gente avança para a fase de conclusão daquele projeto, né? Então é nesse ponto aqui que o projeto realmente ele deve ser entregue, deve ser concluído. Então essa fase inclui aqui uma série de elementos cruciais, né, como notificação do fechamento, as partes interessadas, que são aqueles stakeholders, clientes, fornecedores, bem como a entrega e a aprovação do projeto. Então, teu projeto foi concluído, foi finalizado, você deve, então, concluí-lo, entregar ali para a tua chefia, para a tua liderança, para quem estava conduzindo aquele projeto. Perfeito? Gente, essas aqui são as nossas referências, estão aí na tela para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, lembrando aqui que é uma disciplina bem interessante, fundamental para vocês que forem realmente, forem colocar esse conteúdo aqui na prática, né? De repente aí tá fazendo estágio, tem alguém já realmente na prática trabalhando, enfim, né, gente? Seja você aí em qualquer organização, né, pública, privada, mas especialmente nas públicas, é possível conduzir projetos de ponta, projetos de excelência, sim, dentro do âmbito da administração pública. E esse é o nosso papel aqui no IFLA, né? Fazer com que você realmente alcance esse patamar. Perfeito? Eu te aguardo aí na nossa segunda aula. Um forte abraço e até lá! Educação à distância, mudando realidades.